Espero que todos estejam bem e que os nossos corações estejam tão aquecidos como esse período que estamos passando de calor. Que o Senhor esteja sempre nos animando, nos fortalecendo, que estejamos sempre sentindo o seu carinho, o seu amor para conosco em todas as coisas. E uma das coisas que o Senhor sempre tem para conosco, que Ele nos ampara também, é na nossa necessidade de conhecer sua vontade, de sermos aperfeiçoados através da sua palavra, de crescermos, de sermos alimentados também na nossa questão espiritual. E hoje daremos continuidade aos nossos estudos. Nós temos feito uma sequência no Evangelho de Mateus, temos utilizado o livro de J.C. Ryle e alguns outros livros também para meditação e utilizando como instrumentos para nossa compreensão desses textos, que nós temos verificado esses assuntos diversos, no Evangelho de Mateus. E hoje veremos o capítulo 15, a partir do versículo 1, então nós podemos ver. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e atendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, lhe respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Senhor, mais uma vez nós rogamos a Ti que nos auxilie, nos ajude nesse momento, no qual nós meditaremos, ó Pai, acerca de mais uma porção das Tuas Sagradas Escrituras. Dai-nos entendimento, dai-nos compreensão. Assim nós o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A hipocrisia dos escribas e dos fariseus e realmente o coração, que é a fonte do pecado, que gera realmente o que é complicado para as nossas vidas, e não o comer. Temos nesses versículos vários ensinos, várias verdades que devem ser atentadas ainda dos nossos dias, e não só naquela época, na época do nosso Senhor e dos discípulos. Essas verdades são ainda verdades que estão presentes nos nossos dias, porque os escribas e os fariseus têm outros nomes, talvez outras seitas, e assim têm divulgado seus pensamentos e também enganado a várias multidões, e tem trazido realmente grande prejuízo à fé cristã, quando tem tentado
impor ensinamentos que não são bíblicos, que não são realmente revelados pelas Sagradas Escrituras. E era isso que estava acontecendo ali. E nós podemos aprender, antes de tudo, que os hipócritas geralmente dão grande importância às coisas meramente exteriores. Nós vemos ali aqueles escribas e fariseus, eles tentando incriminar, pegar Jesus em algum erro, para que ele fosse condenado, quer pelos romanos, que estavam naquele momento dominando ali toda aquela região, os judeus estavam debaixo daquele domínio dos romanos, mas queriam que pegasse algum erro, alguma falha de Jesus contra o Império Romano, então civilmente contra o Império Romano, ou então quanto à lei na questão judaica, para que pudessem condenar a Cristo. Mas eles não conseguiam, porque o nosso Senhor realmente conhecia o que se passava em suas mentes, em seus corações, e sempre o nosso Senhor respondia de forma perfeita, maravilhosa, de acordo com a verdade, a vontade mesmo revelada. E os escribas e os fariseus, eles torciam a palavra, mas o Senhor ensinava com autoridade, como era percebido por toda a multidão, por aquelas multidões que seguiam o Senhor, porque ele ensinava como, de fato, a palavra deveria ser vivida e praticada, não torcida, não manipulada, não relativizada, não diminuída ou acrescentada alguma coisa a ela, mas praticada como foi repassada ali ao povo do Senhor. E assim aqueles escribas e fariseus chegam ali e falam: olha, os seus discípulos não lavam as mãos. Isso aqui, na verdade, não era algo legal. Nós temos que entender que toda a questão cerimonial no Antigo Testamento tinha um porquê, que expressava e era algo determinado ali para Moisés, Arão e os demais sacerdotes. Os sacerdotes deveriam se achegar de uma forma respeitosa perante o Senhor. Nós vemos isso quando Moisés está ali perante o Senhor e o Senhor vai falar com ele ali dentre a sarça, né, que ardia, mas não se consumia. O Senhor pega e fala para ele: tira suas sandálias. Era questão de respeito, de saber que com quem falava não era um qualquer, não era, você poderia se achegar de qualquer forma. Então aqueles rituais demonstravam a necessidade de dedicação, de purificação, de entender que não poderiam se achegar do Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma, de ter uma vida que fosse dúbia, uma vida no momento sacerdotal e outra na vida verdade, no dia a dia, na realidade. Mas a vida deveria ser uma vida santificada, uma vida colocada a serviço para a glória de Deus ali. E assim deveriam viver dessa forma. O que aconteceu aqui é que, passado esse período aqui, o povo judeu havia sido levado em cativeiro, e depois do cativeiro retornaram, e eles começaram então a interpretar a lei. E eles começaram a interpretar e começaram a trazer notoriedade para eles com isso. Então eles pegavam e falavam: não, vamos interpretar a lei porque isso vai dar notoriedade, vai trazer realmente admiração do povo. E eles começaram então a criar um sistema de exigências. Por exemplo, tinha essa questão do sacerdote se achegar ali no momento de adoração, de serviço sacerdotal, tinha todo um proceder demonstrando a consagração deles àquele serviço, mas não era exigido isso dos demais, do povo em geral. Aqui começaram a se exigir várias questões e procedimentos antes de comer, que na verdade não era exigido na lei, ainda que tivesse ainda vigorando a lei cerimonial, não era exigido isso do povo, das outras pessoas. Mas foi criado, foi inventado
por aqueles que deveriam ensinar com fidelidade, com verdade, foi começado a inventar um monte de coisas que, na verdade, não tinham sustentação na palavra de Deus. E assim eles falavam, olha, vocês devem lavar as mãos com tanto de água, vocês devem mergulhar a mão tantas vezes nessa água. Então era algo milimétrico, preocupavam com tanto de água, quantas vezes iriam esfregar cada mão, mas não prestavam atenção na sua própria vida, na sua vida pessoal, na sua vida com o Senhor, na sua vida de serviço verdadeiro a Deus e ao próximo, de amor a Deus e ao próximo. Então eles desprezavam o amor e valorizavam alguma coisa externa. E o Senhor pega e questiona realmente isso ali. E fala, olha, vocês têm valorizado essas questões externas e, na verdade, vocês têm desprezado, por exemplo, o que é de fato lei. Vocês têm atentado para essas coisas que são tradições, são invenções de vocês, que vocês têm tomado com o mesmo peso. Eles pegavam aquelas tradições e colocavam como se fosse revelação de Deus. Tinha o mesmo peso da revelação de Deus. E o Senhor Jesus pega e fala, vocês têm considerado com o mesmo peso. Vocês têm considerado como se fosse uma revelação, e não é. E vocês têm desprezado a lei de fato, que, por exemplo, manda honrar teu pai e tua mãe. E vocês, tanto que vocês são hipócritas, vocês são falsos, dissimulados, vocês têm pego, e para não precisarem tomar do que é de vocês, para auxiliar os seus pais que, por exemplo, necessitam, para honrar, para zelar, para demonstrar cuidado, amor para com seus pais, vocês têm pego e falado, nós não podemos, porque nós dedicamos todos os nossos valores ao templo, nós dedicamos todos os nossos valores ao serviço do Senhor, ainda que eles não utilizassem aquele dinheiro, os valores, as posses dele ao serviço do Senhor, mas eles pegavam, nós não podemos, o nosso dinheiro está comprometido com a obra. Mas isso era hipocrisia, isso era uma forma de tirar a responsabilidade de zelar ali dos seus pais. E o Senhor pega e fala, isso é uma imensa hipocrisia de vocês. Vocês tentarem exigir uma coisa insignificante, o comer sem lavando ou não lavando as mãos, e não se atentarem para algo profundo, necessário, algo que verdadeiramente o Senhor exige de nós. E assim aqueles homens acrescentavam ali ensinos que não eram bíblicos. E quão perigoso é isso! Quão perigoso é acrescentar ou retirar alguma coisa. Nós vemos Paulo condenando isso, nós vemos João falando sobre isso, nós vemos em Apocalipse, nós vemos em Gálatas, que ainda que um anjo do céu viesse, ou mesmo os apóstolos, falasse alguma coisa além do que lhes fora revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo fosse anátema, fosse maldito. Mas aquelas pessoas, aqueles escribas, aqueles fariseus, então tinham aquele monte de leis, aquele monte de ensinos que cada qual ali começava a criar aquele sistema, que era alguma coisa repetida. Eles iam para os templos ali, os mestres, os rabinos ali ensinavam todos aqueles ensinos que eram suas interpretações. Então eles achavam, olha, eu fiz uma interpretação aqui da lei e nós vamos começar a praticar isso. E era ensinado isso para as crianças, e as crianças iam até tentando memorizar. Só que chegou a um ponto que eram tantas interpretações, tantas coisas acrescentadas, que eles tiveram até que fazer em 200 depois de Cristo, no século II, então, tiveram que registrar isso no que é chamado Mishnah, ou Mishnah, e foi o rabino Yehuda que pegou e criou esse sistema. Então, o Mishnah significa repetição. Então, eles pegaram todas aquelas tradições, todo aquele ensino oral deles,
e colocaram, escreveram, descreveram então ali, registraram aquilo para que fosse então lido, para que fosse então guardado. E o Senhor pega então e traz a eles essa verdade dessa hipocrisia, toda essa ilusão. E o Senhor, na verdade, fala, olha, o que é importante é o que está no coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Tem aquela expressão, né? Ah, não, fulano falou da boca para fora. Pois é, o problema é esse. A pessoa às vezes pega e fala, ah, não, isso aí não tome, não considere isso, não, ela não quis dizer isso. Não, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. E o Senhor pega e fala, a essência do problema não é a questão do lavar, do que você come, o que deixa de comer. O Senhor criou todas as coisas e recebidas em ações de graças, louvando ao Senhor, nós podemos comer aí a diversidade de vegetais, de carnes, e o Senhor nos concedeu então todo o benefício dos alimentos, frutas deliciosas, coisas maravilhosas que o Senhor nos concedeu. É bênção de Deus. Tudo deve ser recebido então com ações de graças. Mas aquelas pessoas começaram a falar, isso não pode, isso pode. E o Senhor pega e fala, não, o que o homem come, isso sai para o lugar escuso. O problema não é o que come, o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Porque reflete realmente o que está no íntimo. E assim, qual a primeira coisa que precisamos para sermos crentes? Um novo coração. Qual o sacrifício que Deus nos pede para trazermos a Ele? Um coração quebrantado e contrito. O que é verdadeiramente a verdadeira circuncisão? A circuncisão de coração. Ali eles brigavam, tem que circuncidar ou não, tem que circuncidar agora que Cristo veio, que Cristo morreu por nós, que o Cordeiro de Deus nos deu essa nova aliança graciosa. E eles ainda pensavam, nós temos que continuar ou não com essa tradição? E o Senhor pega e fala, não, tem que circuncidar sim, mas o coração, arrancar aquilo que é inapropriado, que é contrário à vontade, que é pecaminoso, isso deve ser arrancado e lançado. O que é obediência genuína? É obediência de coração. O que é fé salvadora? É crer de todo coração. Onde Cristo deve habitar? Deve habitar em nossos corações pela fé. Qual a principal petição que a sabedoria faz a cada pessoa? Dai-me, filho meu, o teu coração. Provérbios 23, versículo 26. Então, no que concerne às falsas doutrinas que nosso Senhor declarou, é que nós devemos nos opor a elas de uma forma firme, de uma forma sempre realmente veemente, prontos a negar essas falsidades, essas mentiras, ainda que sejam tradições, se contrárias à palavra de Deus, não devem ser recebidas, devem ser sim questionadas, devem ser sim desprezadas. E haverá juízos para essas pessoas, porque não foram pessoas que estão falando da vontade do Senhor, são como plantas que, na verdade, não dão frutos. Isso aí, planta que não dá fruto, só serve para ser arrancada e lançada no fogo. Receberá o juízo, certamente. Examinando essa passagem, torna-se então evidente que os discípulos ficaram surpresos com a linguagem forte usada pelo nosso Senhor contra os fariseus e suas tradições. Porque os discípulos, assim como toda a multidão ali, tinham os fariseus e os escribas como pessoas extremamente importantes ali, muito espirituais. E o Senhor então pega e fala, olha, pode ser tido como espiritual, mas se estiver desobedecendo a palavra, deve ser rejeitado. Nós não devemos amar ou respeitar a pessoa que, ainda que tenha um título, esteja negando, esteja ofendendo, esteja desobedecendo a palavra de Deus. Nós temos que
tomar cuidado, nós devemos verificar a palavra, as Escrituras, nós devemos meditar nas Escrituras e provar realmente os Espíritos, como João nos diz, verificar a autenticidade do ensino, da pregação, do estudo, deve ser atestado, deve ser provado realmente se aquilo ali está em conformidade, está de acordo com aquilo que é revelação do nosso Senhor. E sabes que os fariseus se escandalizaram? Os discípulos assim disseram, olha, eles estão escandalizados com o Senhor. Então o sentido é claro ali que as falsas doutrinas, como aqueles ensinavam, são como uma planta a qual não deve demonstrar nenhuma misericórdia. E não deve ser tido como valiosa, mas deve sofrer sim rejeição, sim repreensão. Com respeito ao coração, então, do homem, o Senhor declara nesses versos que o coração é a verdadeira fonte de todo problema. Nós ouvimos muito, né? Eu vou viver, vou fazer segundo o meu coração. Opa, o coração é enganoso. Jeremias nos lembra disso. Enganoso é o coração. Nós devemos viver em conformidade com a revelação, com a palavra, com a palavra do nosso Deus. De acordo com a vontade do nosso Deus, nós devemos viver. Nós não devemos viver segundo os sentimentos, os pensamentos, o achismo, eu acho, eu penso, eu imaginei, eu cheguei a essa conclusão. Não. O que a palavra diz a esse respeito, devemos viver, devemos praticar. O que passar disso deve ser rejeitado. Ou se faltar, deve ser rejeitado. Nós devemos andar de forma reta. Andar para a direita ou pela esquerda, não. Devemos andar no reto caminho. Nós não devemos de forma alguma, fugir da retidão. De forma alguma. Que para nós seja uma resolução bem firmada, que o estado do nosso coração seja o ponto principal de toda a nossa vida, da nossa dedicação na fé, a nossa religião realmente não seja uma religião de apenas formalidades, mas seja uma religião, uma fé autêntica, uma vida realmente autêntica na presença do nosso Senhor. E o Senhor nos adverte, olha, a prostituição e tantos outros pecados, os assassinatos, procede do coração. E assim o Senhor até pega e antes, em outros momentos, menciona, olha, os escribas fariseus, eles falam para vocês que se for uma questão física, né, você matar fisicamente ou adulterar fisicamente, não. Vocês estão esquecendo de cobiçar, da questão da cobiça, que também é pecado. Vocês estão esquecendo que ali o odiar ao seu irmão também é um pecado. E que se você odeia seu irmão ali, se você fala raca, cabeça oca, você já matou, já assassinou seu irmão ali no seu coração. Então nós devemos nos atentar não para questões externas ou só para partes que nos agradam da palavra do Senhor, como se fosse uma caixinha de promessa. Nós não temos uma caixinha de promessa, mas a promessa toda a Escritura é inspirada por Deus e toda a Escritura deve ser observada, deve ser vivida, deve ser, então, amada todos os dias. Que nos tornemos inflexíveis, que nós nos coloquemos resolutos de guardar o nosso coração de toda negligência, de cuidar realmente para que não sejamos contaminados, que estejamos sempre vigiando e orando para não pecarmos contra o Senhor. E que sempre busquemos fazer uma auto-investigação honesta do nosso próprio coração. E deixemos então perfeitamente
estabelecidos em nossas mentes, em nosso ser completo, essa honra. É bonito quando nós vemos, por exemplo, Jó, ele falando que fez um acordo com os olhos dele para não pecar, não desejar ali o que não era dele. Bonito isso. Que nós façamos um acordo com os nossos olhos, que nós coloquemos vigias, sentinelas em nossos olhos, em nossos lábios, em nossos corações. O nosso Senhor nos fala que se os nossos olhos nos fazem pecar, arranca. Se nossas mãos, arranca. Se nossos pés, arranquem, né? Mas o que ele fala ali, que se tem cobiçado, se você tem utilizado suas mãos para o que é inapropriado, se temos pecado, roubado, se temos usado os nossos pés para ir em lugares de forma alguma louváveis, se temos andado em caminhos inadequados, que estejamos então deixando de praticá-los. Não é para arrancar literalmente, mas para, como Paulo fala, circuncidar. Circuncidar, sim. Mas circuncidar o pecado. Circuncidar aquilo que é a cobiça, a ganância. É circuncidar tudo aquilo que é contrário ao que Deus nos revela em seus mandamentos. Toda expressão de adoração é vã, sem proveito, se nosso ser não estiver rendido à vontade de Deus. Não adianta nossos dízimos, não adianta frequentarmos uma igreja, não adianta se cantamos, se lemos, se oramos, se não tivermos uma vida de santidade, uma vida de amor para com o nosso próximo. É hipocrisia dizer que ama a Deus, a quem nós não vemos, e não demonstrarmos amor, misericórdia para com quem vemos. Assim, o nosso Senhor levanta a questão. Vocês dizem que são zelosos da palavra, que vocês amam a Deus, mas vocês desprezam seus pais, aos quais Deus fala para honrar. Que honremos, que amemos, que respeitemos, que pratiquemos a palavra como ela nos foi ensinada, e não como nós achamos, não como alguém queira ensinar, mas não seja. Que nós coloquemos, então, realmente, de forma persistente, todo o nosso ser voltado a meditar dia e noite na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor, e buscar realmente o sentido verdadeiro, o ensino verdadeiro, e não dando atenção para mentiras que sejam convenientes. Aqueles homens achavam convenientes aquelas manipulações da palavra, porque então não precisariam gastar seus valores, o dinheiro deles, no cuidado, no zelo, no amparo, na assistência de seus pais. Que nós não achemos desculpas, que nós não busquemos, na verdade, essas desculpas esfarrapadas, né? Como temos ouvido essa expressão, por conta disso. Não. Vivamos, pratiquemos. É indagado de nós, a cada um de nós, assim como foi indagado a Pedro. Tu me amas? Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Cuida. Se amamos ao nosso Pai, vamos então cuidar daquele que tem sede, daquele que tem fome, daquele que tem necessidade de vestes. Se fizermos, certamente estaremos demonstrando amor para com o nosso próximo e servindo de uma forma qual o Senhor estará se agradando de nós.
Uma vez que somos salvos pela graça, que demonstremos a graça, que vivamos a graça em todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso momento de lazer. Demonstremos graça em todo o tempo, com todos, sempre buscando, não o benefício próprio, mas a glória do nosso Deus. Não os aplausos dos homens, mas sempre buscando honrar ao nosso Senhor. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.